Olá, querido amigo concurseiro que vai fazer a prova, né, do município de Vitória da Conquista. Então, eu selecionei aqui para vocês algumas questões exclusivas em que trataremos dos principais tópicos acerca da história e da geografia do município. Então, vamos lá, né? Ao longo desse encontro, que vou dar essas dicas preciosas, tentarei dar o máximo possível quanto for de repertório para que você faça bem a sua prova. Esta questão aqui, por exemplo, versa sobre localização. Então, nós podemos identificar que existem algumas divisões tradicionalmente utilizadas, como as divisões de IBGE, em micro e mesorregiões. São agrupamentos de municípios limítrofes razoavelmente homogêneos, tá? Que considerava não só as características populacionais, mas também dos aspectos naturais. Até que, né, fora mudada em 2018 essa classificação, né, uma não anulou a outra, né, são classificações complementares, que passou a classificar a influência das cidades. Então nós temos a divisão em meso e micro-regiões e temos a divisão em regiões imediatas e intermediárias. Então veja só, ao falarmos da classificação de Vitória da Conquista, nós estamos numa micro e mesorregião que é polarizada pela nossa cidade. Então, olha só, pessoal, a mesorregião do centro-sul baiano, olha só, a mesorregião do centro-sul baiano, que é uma das 6 mesorregiões do estado da Bahia, tá? E Vitória da Conquista e microrregião de Vitória da Conquista. Ou seja, esta aqui é um conjunto maior de regiões, de cidades, e esta aqui são as regiões imediatamente, né, influenciadas por Vitória da Conquista. Então esta aqui é a divisão antiga, tá? Atualmente nós utilizamos a divisão por influência das cidades e nós estamos no arranjo populacional de Salvador, é verdade, tá? Não região metropolitana, arranjo populacional, ou seja, nós estamos na rede de influência da cidade de Salvador, tá bem? Então, olha só, nós temos uma região intermediária, com sede Vitória da Conquista, e também uma região intermediária, também sede Vitória da Conquista. Então, olha só, nós temos a primeira proposição correta, estamos na mesorregião do sul baiano e sede da microrregião Vitória da Conquista. E na outra classificação é Vitória da Conquista nos dois, tanto na região intermediária quanto na região imediata. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Vale a pena lembrarmos que são classificações, né, com fins administrativos, tá bem? Então, é uma forma de organizar o espaço para poder fazer levantamento estatístico e também o planejamento público. Olha só, essa segunda questão fala sobre o índice de desenvolvimento humano. Ele, né, surgiu a partir dos anos 80, considerando que tinha uma discussão muito importante, que desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Então, porque é possível que um país ou um município cresça, porém o desenvolvimento humano não aumente. Então, quando falamos de crescimento econômico, uma referência somente ao PIB, Produto Interno Bruto. Então, quando falamos de qualidade de vida, falamos de DH, que considera 3 variáveis: a saúde, a educação e a renda per capita, tá? Então, olha só, saúde, nós observamos aí a expectativa de vida, né, que tem aumentado constantemente no município, estado e Brasil. A educação é a média da escolaridade da população e a renda per capita é o produto interno bruto, o PIB, dividido pelo POP, pela população. Então, é muitas vezes criticado esse índice, pois ele omite as desigualdades sociais, porque ele é um número médio, tá? Então, olha só, nós temos, portanto, o IDH de Vitória da Conquista, correspondente a 0,678, tá? Nós temos
o IDH da Bahia, que é 0,691, e temos o IDH do Brasil, que é 0,754. Então perceba que nós temos uma variável, nós temos um indicador que varia de 0 até 1. De 0 até 0,55 é considerado baixo, tá? De 0,5 até 0,7 é médio. Acima disso é considerado IDH alto. Portanto, Vitória da Conquista classifica-se como IDH médio, que é menor que o IDH baiano, que é menor que o IDH do Brasil. Nós queremos a alternativa errada. Então vamos lá. O IDH de Vitória 078, sim, considerado médio, e menor que o da Bahia, está correto. O IDH é 0,678, baixo e menor que o da Bahia. Ele é médio e menor que o da Bahia. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B, tá? Agora, olha só, falando sobre dinâmica populacional, tá? É importante avaliarmos que no censo 2022 apresentamos aí um crescimento populacional, né, bastante expressivo, considerando que muitos municípios da Bahia perderam população e Vitória da Conquista é um dos que cresceram, tá? Então, nós podemos identificar o perfil da população como predominantemente adulto, com queda nas taxas de natalidade, em razão da queda da fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher. E, consequentemente, teremos um envelhecimento da média da população brasileira e podemos observar na pirâmide etária qual que é a tendência no decorrer dos anos. Esse daqui é o último mapa que está publicado no site, tá, pessoal? Então, apesar de já terem saído os dados do censo 2022, ainda não foram publicados, né? Ainda não foram publicados os dados, na verdade não foram publicadas as pirâmides etárias, tá? As informações estão sendo liberadas pouco a pouco. Então, vamos lá. Nós temos uma base que tende a reduzir, que indica a queda de natalidade. E o censo 2022 mostrou que em todo o Brasil a natalidade caiu muito em razão da queda na fecundidade, que corresponde ao número médio de filhos que cada mulher tem ao longo de sua vida fértil, né? No caso, o IBGE considera dos 15 aos 45 anos. Então, olha só, nós temos aqui um processo de aumento, alargamento do topo, né? Que tem a ver com a melhoria das condições médico-sanitárias e, portanto, vejamos, quando pegamos aqui essa parte de baixo, são os jovens, é população economicamente inativa, né? Nós temos no Brasil uma grande quantidade de jovens que são caracterizados como jovens nem, né? Nem trabalham, nem estudam. Então vamos lembrar aí que o impacto do novo ensino médio ele foi muito grande. Na verdade, nós temos aí o impacto da pandemia e o impacto do novo ensino médio. Ambos, né, resultaram aí numa grande evasão escolar, aumentando cada vez mais aí os nem. E a principal razão para abandonar os estudos é a necessidade do trabalho, tá? Então, olha só, vamos lá. Queda da fecundidade, temos então população economicamente inativa jovem. Aí os nem é principalmente aqui ó, dos 15 a 25. Então, principalmente aqui os jovens adultos. E olha só, vamos separar aqui dos 65 aos 69, os idosos. É a população economicamente inativa idosa, tá? Então aqui nós temos a maioria que são adultos, que são a nossa população economicamente ativa, que é, né, responsável aí pela força de trabalho e também
para movimentar a economia através do consumo. Nós estamos aqui na pirâmide etária diante de um panorama de maioria adulta, portanto, chamamos de bônus demográfico. É um momento da demografia da região, né, da localidade em estudo, em que o número de adultos supera a soma de idosos e jovens, tá bem? Então, olha só, bônus demográfico é considerado um bom momento para o crescimento econômico, então a população predominantemente adulta, né, maior força de trabalho, a mão de obra fica mais barata, né, então o município atrai mais investimentos e para, né, quem está aqui no mercado de trabalho fica bastante maior a competição. Então, nós temos aqui também, além do bônus demográfico, o que nós chamamos aumento da razão de dependência, que tem a ver com o processo de envelhecimento da população. Então, a população brasileira está envelhecendo, a população do município de Vitória da Conquista está envelhecendo, e quanto mais se envelhece, né, maior o número de inativos idosos, o que faz aumentar a razão de dependência que corresponde ao número de inativos, população economicamente inativa, dividido pela população economicamente ativa, os adultos em idade apta ao trabalho. Qual que é a consequência disso? Tá? Com o aumento do número de idosos, aumenta aqui o numerador. Aumentará a razão de dependência. E isso significa que ficará mais caro para os ativos, os adultos, né, custearem os gastos públicos para né, aposentadorias e previdência. Enfim, olha só, guardou aí que aconteceu o aumento da razão de dependência em nível nacional em 2018, que justificou a reforma da Previdência e o aumento da idade de aposentadoria em 2019, tá? Então, aqui nós temos no gráfico uma transição demográfica que corresponde a esse processo de envelhecimento, tá? Do bônus demográfico e do aumento da razão de dependência, visíveis no gráfico, com a queda, né, da base e o alargamento do topo. Então, sobre os aspectos gerais da população brasileira, baiana e de Vitória da Conquista, assinale a alternativa correta sobre as transformações nas últimas décadas. A população conquistense é predominantemente jovem, não adulta. A população brasileira, assim como de Vitória da Conquista, passa por um processo de envelhecimento nas últimas décadas. Corretíssima, alternativa B. As maiores expectativas do mundo, né, estão nos países desenvolvidos, principalmente Japão, que ultrapassa 80 anos. A natalidade no Brasil, o censo mostrou que apresenta números cada vez menores. A taxa de mortalidade tem também se reduzido expressivamente, né, o que faz com que tenhamos um alargamento do topo. Aqui, nessa questão, falamos sobre os principais produtos agrícolas que são cultivados no município de Vitória da Conquista. Então, fique atento num detalhe. Ao falarmos da composição do PIB, Produto Interno Bruto, nós temos três setores. O primário, que corresponde à atividade de agropecuária, né? Então, quais são os destaques do município? De longe, nós temos aí dois principais produtos, tá? Então, sem segredos, é o café e também a mandioca. Isso mostra aí, né? O café é produzido tanto em pequenas e médias e grandes propriedades, tá? Tem de diversos portes, mas olha só, a agricultura do município tem uma pequena composição no PIB, na verdade ela é bem pequenininha, por volta de 3% somente, tá? Então, quando falamos aí na produção de mandioca, que é o segundo produto, primeiro café, depois mandioca, é um indicativo da força da agricultura familiar, pois a produção predominante da mandioca, esse produto, né, que permitiu a colonização do país, porque os europeus aprenderam os hábitos alimentares dos indígenas. E isso permitiu, né, as expedições, porque é um alimento aí altamente nutritivo, né, de ciclo de crescimento bastante rápido, enfim, de fácil manipulação. Depois de feita a farinha, né, nós podemos armazená-lo. Então,
olha só, mandioca, você pode destacar que normalmente nós temos propriedades pequenas e médias na produção da mandioca e as maiores, médias e grandes na produção de café, tá? Então, mandioca, agricultura familiar e o café, tá? Nós temos também a agricultura familiar e também o plantation, tá? Que são aquelas grandes propriedades monocultoras. Mas estamos numa região de predomínio, né, de propriedades que cultivam a mandioca. Então, o maior número de propriedades indica, né, que temos um cinturão agropecuário ao redor do município que abastece, né, a cidade. Porém, a participação no PIB é muito pequena porque trata-se, né, de produtos de baixo valor agregado, né? Café, commodities e a mandioca, uma commodity alimentar, né? Então, olha só, de cara o gabarito é a alternativa A. Para você ter uma ideia, em 2021 nós tivemos aí uma produção de mais de 18 mil toneladas de café, tá? Então, olha só, na verdade, o café foi quase 4, tá? 4 mil toneladas, tá? Pera aí, gente. 4 toneladas, né? Que são 4 mil quilos. Então, olha só. Observando aqui, eu estou com os dados do IBGE. Então, fez aí, em 2021, a mandioca. 18 mil toneladas em mais de 1.300 estabelecimentos. Depois o café, 3.800 toneladas, tá bem? Então, mandioca e café. Beleza? Então, tivemos aí ao longo do século XX diversos incentivos, né, para a produção e você pode associar com a questão do relevo, tá? Você tem um clima tropical que é influenciado pela altitude, porque estamos numa região de planaltos, tá? Com planaltos arredondados, colinosos, enfim. E né, esta altitude maior, né, faz com que o clima seja mais ameno. E claro, além de ser uma cidade que tem uma dinâmica, né, bastante interessante e as maiores altitudes com menores temperaturas, né, faz eventualmente um baita frio, considerando que a maior parte da Bahia é bem quente, né? Temos aí temperaturas que chegam aí até 5, 6 graus nos momentos mais frios, tá? Então, dá a alcunha de Suíça baiana. Então, olha só, pessoal, a produção primária café e mandioca, só 3% do PIB, baixo valor agregado porque são commodities. Características do plantation, grandes propriedades monoculturas que exportam, né? E a agricultura familiar, pequenas e médias propriedades que têm a mão de obra familiar, né, pouco mecanizadas e produzem especialmente alimentos. Cinturão agrícola urbana, as propriedades que abastecem o município. Então, o setor secundário, tá? O setor secundário, ele ocupa a segunda maior composição do PIB e o setor terciário, que é o que comanda, que é o setor de comércio e serviços, que tem por volta aí, tá, de mais de 87%, por volta de 87% de participação no PIB, tá? Então, olha só, o secundário, deixa eu fazer a continha então aqui, ó, 13, então 16, então é 84%, corrigindo, tá bom? Então, o terciário, por volta de 84% do PIB, é uma quantidade absurdamente alta para podermos comparar a composição do PIB brasileiro, né? É por volta de 10% do setor agropecuário, por volta, né, de 20% do industrial, um pouco menos, tá cada vez menor, né, a participação industrial, e cada vez maior por volta de 70% do setor terciário. Isso caracteriza o quê? Uma economia altamente urbanizada e altamente terciarizada, tá bem? Então você pode ficar atento, esse é tópico de atualidades, que nós chamamos de terciarização, que é quando o setor terciário não só tem a maior participação no PIB, mas como também emprega a maior parte da população economicamente ativa, dos adultos.
Só que numa economia altamente urbanizada e terceirizada, ela se caracteriza pela informalidade, tá? E pela precarização do trabalho. Então você pode pensar aí nos impactos da pandemia que aceleraram a modernização dos estabelecimentos comerciais através do uso de aplicativos, e essas novas tecnologias aceleraram a uberização, tá? Que é uma forma aí de precarização via tecnologia, uberização, tudo bem? Então, é isso aí, tá? Farei agora uma breve pausa e continuo com vocês no próximo bloco, e é isso aí, alternativa A.